Você alguma vez já se sentiu sobrecarregado com todas as opções que temos na vida? Trabalho, convites, projetos, caminhos? Não é que você esteja fazendo coisas demais, é que você está dizendo sim para as coisas erradas. Então aqui vão 15 regras poderosas do livro Hell Yeah or No, de Derek Sivers. Essas regras vão te ajudar a economizar tempo, evitar o burnout e abrir espaço para o que realmente importa. Regra número 1. Se não for um claro que sim, então diga não. A vida joga 1000 escolhas no seu colo todo dia. Trabalho, projetos, convites, oportunidades. No começo é empolgante. Afinal, ter infinitas opções parece incrível, certo? Mas a maioria delas, a maioria é bem blé. Não despertam entusiasmo de verdade, não fazem seu coração bater mais forte, nem seus olhos brilharem. E aqui está a armadilha. Se você continuar dizendo sim para essas escolhas, sua agenda vai lotar rapidinho. Aos poucos, sua energia vai derretendo e você mal percebe o que está acontecendo. E aí, quando surge uma oportunidade de ouro, você está ocupado demais e cansado demais para dizer sim. Derek diz: a maioria de nós tem vidas cheias de mediocridade. Dissemos sim para coisas que queríamos só pela metade. Ele completa: a solução é dizer sim para menos coisas. Se você não sentir que é um claro que sim, isso seria incrível, então diga não. Parece simples, mas funciona como mágica. Porque quando você joga fora a bagunça, cria espaço para o que realmente importa. As coisas que te empolgam, os projetos que merecem sua atenção total, a vida que você realmente quer viver. Então, use essa regra como uma bússola. E lembre-se, cada mais ou menos que você recusa, é mais espaço que você abre para o seu claro que sim. Regra número 2. Diga não para todo o resto. Steven Pressfield se dizia um autor por anos, mas nunca conseguia terminar um livro. Então ele tomou uma decisão audaciosa. Alugou uma cabana para focar na escrita. Ele disse: eu não falei com ninguém durante 1 ano, não saí com meus amigos, eu só trabalhei. Eu tinha um livro na cabeça e decidi que iria terminá-lo ou me matar tentando. Eu não podia fugir de novo, nem decepcionar as pessoas de novo, nem decepcionar a mim mesmo de novo. Era isso, tudo ou nada. Sim, sem amigos, sem distrações, sem mais nenhuma decisão a tomar, só o trabalho. Depois de 1 ano lutando contra seus próprios demônios, ele terminou seu primeiro livro. Não virou um best-seller, mas isso não teve importância, porque ele finalmente tinha conseguido vencer a única coisa que o segurava, a resistência. Derek diz: claro que sim, ou não. É um ótimo filtro, mas há vezes em que filtros não bastam. Às vezes, o que você precisa não é tomar mais uma decisão, e sim tomar uma única decisão e fechar a porta para todas as outras. É assim que o trabalho de verdade acontece. Escolha a única coisa que importa e trate todas as outras opções como se não existissem, até que tenha terminado. Regra número 3. Se não te move agora, é o objetivo errado. Gostamos de pensar que objetivos são sobre o futuro. Você quer escrever um livro, abrir sua sorveteria, finalmente perder peso? Então você define o objetivo, anota e diz: vou começar em breve. Mas se você ainda não está fazendo nada, Derek diz: deixe para lá. Provavelmente é um objetivo ruim. Por quê? Porque um objetivo ruim faz você dizer: quero fazer isso um dia, vou começar quando tiver tempo. Mas um grande objetivo é como se ele acendesse um fogo dentro de você e você soubesse exatamente o que fazer. Você mal pode esperar. Você vai dormir às 2 da manhã e às 7 já está acordado de novo. Encontre a versão que faz você entrar em ação imediatamente, não a que te faz apenas sonhar em fazer algo depois. Agora, faça uma autoavaliação. Olhe para a sua lista. Qual objetivo está te movendo hoje? Esse é o que vale a pena manter. Esse é um objetivo? Claro que sim. Regra número 4. Não seja um burro. Imagine essa cena. Há um burro com fome e com sede, preso entre 2 escolhas. Feno de um lado, água do outro. Ele hesita.
Vai para a esquerda, depois para a direita, depois volta para a esquerda até morrer de fome. Ele poderia ter escolhido qualquer um dos lados e teria ficado bem. Mas por querer os dois ao mesmo tempo, acabou sem nenhum. Parece bobo, né? Mas a gente faz a mesma coisa. Corremos atrás de 5 coisas ao mesmo tempo. Abrir um negócio, entrar em forma, aprender a tocar violão, viajar ao mundo, escrever um livro. E achamos que estamos fazendo muito. Mas na maioria das vezes, estamos só pulando de uma coisa para outra, começando, parando, começando de novo, até ficarmos exaustos e sem nada terminado. A lição aqui é simples. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não vai terminar nada. Ser multitarefas parece inteligente, como se você estivesse sendo produtivo. Mas na maioria das vezes, só te atrasa. Seu cérebro cansa, seu foco se divide e nada se aprofunda. Derek diz que você não precisa realizar todos os seus sonhos nesta semana, só precisa fazer uma coisa bem feita. E depois, passar para a próxima. Não, isso não significa abrir mão das suas ideias, é questão de timing. Você ainda pode fazer todas essas coisas, só não todas ao mesmo tempo. Aqui vai o jeito de consertar. Escolha uma coisa, só uma, aquela que parecer mais importante agora. Coloque as outras em espera. Não para sempre, só por enquanto. Faça uma lista para depois. Anote o que você quer fazer a seguir. Assim, seu cérebro sabe que essas ideias estão guardadas e seguras. Você não vai esquecer. Aí, vá com tudo naquilo que mais importa. E quando terminar, passe para a próxima. É assim que você para de ser como o burro indeciso. Regra número 5. Incline o espelho. Derek conta uma história que ficou na minha cabeça. Ele estava dirigindo em uma estrada sinuosa na montanha, cheia de curvas e penhascos. Não era uma corrida, só um caminho em que precisava ser cuidadoso. Mas aí apareceram os motoristas colados atrás dele. Carros buzinando, piscando os faróis. Ele não estava fazendo nada de errado, mas de repente se sentiu ansioso, pressionado a acelerar. Então ele fez algo simples. Inclinou o retrovisor para cima. Parou de enxergar os carros atrás. E o estresse sumiu. Mesma estrada, mesma velocidade, mas dessa vez ele estava calmo. Aquela mudança mínima transformou tudo. Veja bem, muito do nosso estresse não vem do que estamos fazendo, vem de quem estamos olhando. Estamos indo bem, até percebermos outra pessoa nos alcançando. Alguém da nossa idade compra uma casa, lança um produto, fatura 7 dígitos e a gente entra em pânico. Estou ficando para trás. Mas isso é ilusão. A velocidade deles não é a sua velocidade. Os objetivos deles não são os seus objetivos. Vocês não estão na mesma estrada, não estão nem dirigindo o mesmo carro. Quando deixamos os outros definirem nosso ritmo, esquecemos o que realmente queremos. Às vezes, o movimento mais saudável não é pisar mais fundo, é inclinar o espelho e parar de olhar. Regra número 6. Desconecte. Todos os melhores, mais felizes e mais criativos momentos da vida do Derek tinham uma coisa em comum. Ele estava completamente desconectado. Sem internet, sem TV, sem telefone, sem pessoas, só silêncio e espaço para criar. Aos 22 anos, ele largou o emprego e passou 5 meses sozinho perto da praia, sem barulho de fora, só praticando, escrevendo, gravando, se exercitando e aprendendo. O resultado? Ele escreveu e gravou 50 músicas, leu 20 livros e ficou na melhor forma física da vida dele. Mais tarde, fez isso de novo em uma cabana silenciosa em Nova York. Foi lá que começou a CD Baby, uma loja de música online que ele criou para ajudar músicos independentes a venderem suas canções sem precisar de uma grande gravadora. Em 2008, ele vendeu a empresa por 22 milhões de dólares. Derek diz: "O silêncio é uma grande tela em branco para os seus pensamentos. Esse espaço quieto ajuda a transformar todos os seus inputs em outputs. A ausência de interrupções faz você fluir." E aqui vai a verdade. Sabe isso que a maioria das pessoas chama de conexão hoje? É só vício.
Vício em atualizações, notificações, chats, feeds e ruído. Mas se o que você quer é criar, essas coisas se tornam obstáculos. Experimente fazer isso. Desligue tudo, nem que seja por 2 horas. Telefone, Wi-Fi, notificações. Depois foque, escreva, pratique, crie algo. Enquanto os outros estão consumindo, você está criando. Regra número 7. Não existe limite de velocidade. Quando Derek tinha 17 anos e estava prestes a entrar na faculdade de música, conheceu um cara chamado Kimo. Kimo era músico profissional, tinha se formado na mesma escola e até dava aulas lá. Kimo disse: "Posso te ensinar 2 anos de faculdade em apenas algumas aulas. Acho que você consegue se formar em 2 anos se entender que não existe limite de velocidade." Derek topou, e o que veio depois foi insano. Era uma única aula de 3 horas. Kimo ensinou a Derek o que a maioria dos alunos aprende em um semestre inteiro. Depois eles fizeram mais 4 aulas, cada uma cheia de conteúdos que outros levariam meses para absorver. E foi assim. Quando Derek chegou na faculdade, fizeram ele fazer um teste de nivelamento. Por causa do que tinha aprendido com Kimo, ele arrasou na prova. Pulou os primeiros 6 semestres de aulas de música. Mas não parou aí. Kimo mandou ele comprar os livros das disciplinas obrigatórias, estudar sozinho, fazer os exercícios e trabalhos de casa e depois ir direto ao coordenador do curso e pediu para fazer a prova final. Então foi isso que ele fez e passou. Entre tudo isso e as aulas normais, Derek terminou o bacharelado em música em 2 anos e meio, com apenas 20 anos de idade. Ele conseguiu, não porque estivesse correndo, mas porque entendeu uma verdade simples. Não existe limite de velocidade. Como Kimo dizia, o ritmo padrão é para tontos. É um ritmo feito para que todo mundo consiga acompanhar. Mas se você tem garra, curiosidade, disciplina, pode ir muito mais rápido do que qualquer um espera. E isso não vale só para a escola, vale para a vida. Então, qual é a sua versão de faculdade hoje? Qual coisa você está fazendo na sua vida no ritmo normal, que poderia terminar mais rápido se parasse de esperar e fizesse do seu jeito? Regra número 8. Relaxe e obtenha o mesmo resultado. Na época em que Derek morava perto da praia em Santa Mônica, a rotina dele incluía um circuito de bicicleta de 25 quilômetros pela praia. E todas as vezes, ele dava o seu máximo. Ia pedalando na maior velocidade que conseguia, de cabeça baixa, cara vermelha, com picos do início ao fim. Ele sempre terminava em 43 minutos, não importa o que acontecesse. Mas, depois de um tempo, parou de aproveitar o passeio, acabou se tornando algo cansativo. Então, um dia, resolveu tentar algo novo. Mesma rota, mesma distância, mas dessa vez foi com calma, sem pressa, pedalando com metade do esforço de sempre. E o que aconteceu? Ele aproveitou o trajeto, viu golfinhos, um pelicano o sobrevoou e até fez cocô na boca dele. Nojento, né? Mas inesquecível. Ele riu e terminou tranquilo, sorrindo. Depois, conferiu o tempo. 45 minutos? Apenas 2 minutos mais lento. Foi aí que caiu a ficha. Todo aquele estresse, toda aquela tensão estavam rendendo só 4% de melhora e custando toda a alegria e paz de pedalar. E agora, sempre que percebe que está forçando demais, estressando demais, ele reduz o ritmo pela metade. E as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito, com a mesma qualidade e no mesmo tempo. Tente. Na sua próxima tarefa, alivie a pressão. Não se cobre tanto. Você pode ter o mesmo resultado, só que sem o burnout. Regra número 9. Você não precisa de um cenário perfeito para começar. Derek achou que tinha encontrado o refúgio perfeito. Depois de umas férias agitadas com a família, ele só queria uma coisa: silêncio. Então, reservou uma hospedagem em um mosteiro. Parece perfeito para o que ele precisava, certo? Mas quando chegou lá, os monges falavam muito. No jantar, a sala ficava cheia de turistas falantes. Ainda tinha um cara barulhento que não parava de conversar.
estragando o momento de paz que Derek tanto esperava. Na manhã seguinte, piorou. O mesmo cara apareceu com ainda mais perguntas. Foi aí que Derek se cansou, fez as malas e foi embora, sem drama. Só deixou um bilhete educado de agradecimento. Acabou em um hotel aleatório e tranquilo. Era baixa temporada, então estava quase vazio, exatamente o que ele precisava. Aqui está a lição que ele aprendeu. Muitas vezes a gente busca o cenário perfeito para alcançar um objetivo. Tipo, ir para a Índia para encontrar paz, ou para a Tailândia para meditar. Mas você não precisa de um mosteiro para ficar em silêncio. Você não precisa de uma passagem de avião para começar. Derek percebeu que o silêncio, o aprendizado e o crescimento muitas vezes aparecem em lugares improváveis. Quando você larga a busca pelo cenário perfeito e foca no verdadeiro objetivo, consegue o que quer, agora mesmo. Esqueça o cenário perfeito. Pergunte: qual resultado eu realmente quero? Depois, encontre o jeito mais simples e próximo de chegar lá, sem precisar de passaporte. Regra número 10. A pasta de futuros possíveis. Já teve uma visão enorme e empolgante para a sua vida? Isso acontece com o Derek o tempo todo. Ele pesquisa sem parar, mapeia todos os passos, se sente totalmente comprometido. E aí, se passa um mês e, quando ele vê, já está sonhando com outra coisa. Uma visão totalmente nova, uma direção completamente diferente. No começo, ele se sentia culpado, como se não conseguisse manter um plano só, como se precisasse colocar cada nova ideia em prática ou estaria desperdiçando tempo. Mas então fez uma pequena mudança. Criou uma pasta no computador chamada Futuros Possíveis. Agora, toda vez que surge uma nova ideia, ele anota e salva nessa pasta, sem pressão, sem culpa. Só uma biblioteca de possibilidades empolgantes. Algumas meio bobas, outras que continuam chamando a atenção dele mesmo depois de um tempo. E a cada poucos meses, ele abre essa pasta e se pergunta: qual dessas ideias parece mais interessante agora? É aí que ele sabe que chegou a hora de agir. Então, se você tiver uma grande ideia, não a mate, mas também não corra para colocá-la em prática. Apenas a deixe na sua pasta de futuros possíveis e permita que ela espere o seu momento. Regra número 11. O que você odeia não fazer? A maioria de nós tenta descobrir o próprio caminho perguntando: o que eu amo? Ou o que me faz feliz? Mas essa pergunta geralmente leva a uma lista longa e bagunçada, e as coisas mais significativas nem sempre parecem divertidas na hora. Por isso, Derek inverteu essa pergunta. Em vez de perguntar o que você ama fazer, pergunte: o que eu odeio não fazer? O que te deixa inquieto, perdido ou meio vazio quando você deixa de lado por muito tempo? Talvez seja escrever ou se exercitar, ou um pequeno negócio, um projeto do coração, ou até mesmo uma ferramenta que ajuda as pessoas. Essa pergunta no duplo negativo costuma ser mais clara, porque a dor de não fazer revela o quanto aquilo realmente importa para você. Então, da próxima vez que não tiver certeza do que vale o seu tempo, não pergunte apenas o que te traz prazer. Pergunte o que te traz dor quando você não faz. Porque o que você odeia não fazer pode ser exatamente o que você deve continuar fazendo. Regra número 12. E se você não precisasse de dinheiro nem atenção? Sabe aquela sensação depois de uma refeição enorme, quando você está cheio e não quer nem pensar em comer mais nada? Derek pergunta: e se você já fosse tão rico que não precisasse de mais nada? O que faria então? Essa pergunta o perseguiu e também me marcou. Porque a maioria de nós nem percebe o quanto o dinheiro e a atenção comandam nossa vida. Dizemos sim para projetos que não nos empolgam. Aceitamos emprego só pelo salário ou pela aparência de sucesso, não porque nos trazem alegria. Mas se você não precisasse de nada disso, o que faria? Sem correr atrás de status, sem ter que se preocupar com sua sobrevivência, sem precisar impressionar ninguém, só você. O que buscaria depois do descanso, da praia, das manhãs preguiçosas? Isso é a sua bússola.
É aquilo que você ainda faria mesmo que ninguém aplaudisse. Tente responder essa pergunta. Se eu tivesse 100 milhões de dólares e ninguém estivesse olhando, o que eu ainda acordaria querendo fazer? O que passar por esse filtro é o seu, claro que sim. Regra número 13. As ações revelam seus verdadeiros valores. Uma vez, Derek contou ao seu coach que queria muito abrir uma nova empresa. O coach disse: "Não, você não quer." Derek insistiu que aquilo era importante, mas o coach respondeu: "Falar que é importante não faz com que seja verdade." Ele disse que Derek falava dessa empresa desde 2008, mas nunca tinha lançado. Disse que, se ele realmente quisesse, já teria feito. Mas olhando para a vida dele, como Derek usava o tempo, estava claro. Ele preferia aprender coisas novas, escrever e brincar com o filho. E aí caiu a ficha. Derek percebeu que estava enganando a si mesmo. Ele não queria de verdade aquele sonho de startup. Ele queria a vida calma e criativa que já tinha. E aqui vai a verdade dura. Nas palavras do coach, não importa o que você diz, são suas ações que revelam a verdade. Dizemos que queremos ficar em forma, abrir um negócio, largar o emprego, mas se não fazemos nada a respeito, não é prioridade de verdade. Então aqui vai o desafio. Pare de mentir para si mesmo ou comece a agir conforme o que você diz que importa. Agora, dê uma olhada na sua semana. Para onde foram seu tempo e sua energia? Isso é o que você realmente valoriza. Então se pergunte: suas ações estão alinhadas com a vida que você diz que quer? Regra número 14. Pense como um medalhista de bronze. Derek fala para imaginarmos um pódio olímpico. 3 atletas, 3 medalhas. Quem ganhou o ouro está radiante. Não há surpresa nenhuma aí. O medalhista de prata, nem tanto. Chegou tão perto de ganhar, mas perdeu o ouro. Mas o bronze está sorrindo de orelha a orelha, feliz só de estar ali. Ele não pensa no que perdeu, apenas comemora o fato de ainda ter conseguido chegar ao pódio. Essa mudança simples de mentalidade faz uma diferença enorme. O insight do Derek é profundo, mas simples. Não é só o que acontece com você, é como você enxerga o que acontece com você. O medalhista de prata se compara para cima e se frustra. O medalhista de bronze se compara para baixo e se sente sortudo. Sabia que a gente faz isso na vida também? Você atinge uma meta, mas depois vê alguém indo melhor. Aí, sente que o que fez não foi suficiente. Isso é pensamento de medalha de prata. Mas o pensamento de medalha de bronze, é aí que mora a alegria. É quando você para e diz: "Uau, eu consegui passar por tudo isso", e muda a forma como você vê a comparação. Isso decide se você vai se sentir orgulhoso ou derrotado. Então, sempre que sentir que está ficando para trás, diminua o zoom e aumente a sua perspectiva. Veja onde você estava há 6 meses. Liste 3 vitórias, grandes ou pequenas, que teve nesse tempo. Isso é pensamento de medalha de bronze. Gratidão em vez de comparação. Vai te fazer se sentir melhor do que viver tentando ser o número 1. Regra número 15. Tudo é culpa minha. Derek costumava ficar bravo quando as pessoas mentiam, o decepcionavam ou simplesmente sumiam. Ele dizia: "Elas mentiram, me machucaram e depois foram embora." Mas um dia ele mudou o ponto de vista. Em vez de culpar os outros, perguntou: "E se o problema também estiver em mim? E se ele tivesse criado um ambiente onde mentir parecesse mais seguro do que ser honesto? E se ele achou que as pessoas estavam sendo cruéis, mas na verdade estavam apenas inseguras, desconfortáveis ou tentando evitar conflito? E se ele tivesse tornado mais fácil desaparecer do que se comunicar?" Parece pesado, né? Mas para Derek isso foi libertador. E sabe por quê? Porque assumir a responsabilidade total te devolve o controle. Mesmo quando você perdoa alguém, ainda mantém a ideia de que a pessoa te prejudicou e fez algo errado que precisa ser perdoado. Mas quando diz: "O problema também estava em mim",
você deixa de ser vítima. Você assume o erro. E aí você consegue aprender com a situação. Isso é poder de verdade, sem culpar ninguém, sem pensar em más intenções, só responsabilidade e crescimento. Derek diz: talvez você prefira a palavra responsabilidade em vez de problema, mas a ideia é a mesma. Então, da próxima vez que algo der errado, não pergunte por que fizeram isso comigo. Pergunte como eu contribuí para isso e use a resposta para evoluir. Certo? Agora vamos recapitular rapidinho essas 15 regras. Número 1. Se não for um claro que sim, diga não, porque dizer sim para as coisas erradas te afasta do que realmente te motiva. Número 2. Faça uma coisa só e diga não para todo o resto. Número 3. Grandes objetivos te fazem agir hoje. Se o seu objetivo não te move agora, não é o certo. Número 4. Não seja um burro. Escolha uma coisa, termine e só depois vá para a próxima. Número 5. Incline o espelho. Ignore os outros enquanto dirige na sua própria pista. Número 6. Desconecte-se. Você consegue realizar muito mais quando está desconectado. Número 7. Não existe limite de velocidade. Você pode avançar mais rápido do que o ritmo médio criado para todos os outros. Número 8. Relaxe e tenha o mesmo resultado. Se estiver correndo demais, vai se estressar. Número 9. Esqueça o cenário perfeito. Você não precisa de um lugar incrível para começar. Comece de onde está. Número 10. Tenha uma pasta de futuros possíveis. Essa é a sua lista de coisas para depois. Número 11. O que você odeia não fazer. É isso que deve fazer. Esse é o seu claro que sim. Número 12. Se não precisasse de dinheiro nem de aplausos, o que faria? Número 13. São suas ações que revelam seus verdadeiros valores, e não o que você diz que quer fazer. Número 14. Pense como um medalhista de bronze. Valorize o quanto você já avançou, em vez de se comparar com quem está à frente. Número 15. Se alguma coisa acontecer, não culpe ninguém. Tudo é sua responsabilidade. E, de todas essas 15 regras, desconecte-se é o melhor ponto de partida. Porque quando você se desconecta, finalmente ganha clareza para encontrar o seu verdadeiro claro que sim. E desconectar também ajuda a focar na sua única coisa.